Bom, nessa videoaula aqui, Visual Basic for Application, do livro Mercado Financeiro, nós vamos acoplar junto ao comando do while o condicional lógico if. Então, ou seja, como usar o if, que já foi visto lá no capítulo 2, quando a gente tem uma iteração e a gente quer tomadas de decisões das células de maneira autônoma. Então, esse assunto continua no capítulo 3. Tá? Então, se vocês forem lá no capítulo 3, devem continuar fazendo os exemplos, continuar observando os exercícios. Está depois, essa parte que eu vou falar hoje, que é misturar a if e while, ela está depois do exemplo onde entra equações matemáticas, tá? Nessa parte de equações matemáticas, a gente ensina a tomada de decisão para avaliação de células, para avaliação de séries, para tomadas de decisão em relação aos valores que você quer calcular, se eles são positivos, são negativos, na construção de séries, tá? Enfim, é uma parte importante da programação. Bom, de modo introdutório, você pode perguntar, eu posso usar o if condicional junto com o while? Sim, quantos você quiser, quantas vezes você quiser. Então, qual a estrutura do while junto com o if? Bom, o while a gente já sabe, começa com o contador, né? Então, do while i menor ou igual a n, ou seja, enquanto o contador não for menor do que uma parada que já foi dada para ele, se por acaso uma determinada condição for verdade, então a gente já sabe que na linha de baixo vem todas as posições, ou seja, todas as obrigações que as células ou que o código deve assumir. Caso contrário, vem outros comandos, outras obrigações, outras posições, outras tomadas de decisões que o código deve assumir. Então, esse bloco que está aqui é o bloco do if, já conhecido lá do capítulo 2, onde os programas são simples, eram programas para calcular média, calcular se é par ou ímpar, calcular se um número é positivo ou negativo. Pois bem, aquela parte toda você vai poder encaixar de forma que ela repita o mesmo programa para cada célula quantas vezes você quiser. E quem decide quantas vezes é exatamente essa parada N aqui. E como é que ele vai célula a célula? Porque ele tem um contador que vai modificando a linha para ele até o fim e encontrar o valor de N. Tá? Essa estrutura do bloco if está dentro da estrutura do bloco while. Tá? Então, ó, bloco if dentro do bloco while. Você pode perguntar, eu posso colocar mais blocos ifs dentro do while? Sim, quantas vezes você quiser. Você pode continuar colocando se assim o código, o programa, o algoritmo exigir. Tá? Não há restrição para número de ifs, não há restrições para número de whiles, enfim, o programa você escreve da melhor maneira possível, desde que resolva o problema. Vamos partir então para um exemplo que é, por exemplo, aqui, fazer um algoritmo para ler n números inteiros, tá? Então n é uma quantidade de valores, e imprimir esses números na célula da coluna A. Então, por exemplo, 581. Então ele vai ler com o input box o n igual a 3, e eu quero que ele imprima em cada uma das células os números que o usuário está digitando. Então são, na realidade, dois input box. Um para a quantidade de dados e outra para cada dado. Lembre-se que no capítulo 2 a gente entrava só com um dado por vez. Aqui, como eu vou ter o while, ele vai ficar perguntando para você, célula a célula, qual o número que você quer inserir. E ao lado dele, ele sozinho tem que tomar uma decisão. Se o número que a gente inseriu no input box é ímpar ou ele é par. Tá? Então aqui está um exemplo para 3 números que a gente vai fazer aqui junto lá no VBA. Então vamos lá para o VBA. Então se a gente abrir aqui o VBA, eu vou querer que apareça aqui os números. Então eu tenho lá o contador, que vai ser um número inteiro, tenho a quantidade de dados e tenho o próprio número também inteiro. A quantidade de dados a gente vai pedir para o usuário digitar. Então, cint, input box,
esse n se refere a quantos dados? No nosso exemplo, 3. Tá? I igual a 1, porque eu quero que ele comece na primeira linha. Tá? E agora eu teria que fazer a leitura do dado, mas como serão n dados, o usuário vai digitar esses n dados, eu não posso ler esse dado x, esse número que vai ser para o ímpar, fora do do while, tem que ser colocado dentro do do while. Por que dentro do do while? Porque para cada loop ele vai pedir qual é o próximo número. Tá? Então eu vou pegar aqui e vou colocar o do while já aqui. Então, enquanto i menor ou igual a n dados, a gente pede para ele x, para ele entrar com o valor dos dados. Então, int, por que int? Porque o número é inteiro. Input box, x igual, ele leu o número e, como na videoaula anterior, que a gente mexia com células, como é que a gente faz? Pega o x e joga para a célula. Esquerda recebe o que vem da direita. Então, aqui nesse passo, eu estou dizendo para ele que a célula I1, como o I é 1, é a célula 1, 1. Que lá no Excel significa a célula A1, essa daqui. Então eu estou dizendo para ele que nas células I1 deve aparecer o valor que eu acabei de entrar com X. Tá? Bom, então ele vai imprimir para a gente na coluna A o número que a gente digitou. E ele tem que tomar a decisão se esse número é par ou ímpar. Também, se a gente lembrar lá do capítulo 2, tem aquelas 4 maneiras que você pode decidir se o número é par ou ímpar. Então, pelo teorema do resto, pelo mod, pelo menos 1 elevado a x, pela parte usando a função int, enfim, qualquer uma delas vai servir aqui dentro do comando do while. Como a gente faz isso? Então eu coloco aqui, vou usar o do mod, por exemplo. Então, if o valor de x que eu li, pode ser o x ou pode ser a célula, tá? Mod 2 for igual a 0, then, ou seja, se o resto da divisão do número que eu digitei por 2 for 0, esse número é primo. Então, eu vou dizer para ele que na célula da coluna ao lado, ou seja, na coluna B, se ele é par, deve aparecer a mensagem par. Caso contrário, ou seja, qual é o caso contrário aqui? O caso contrário aqui é exatamente aquele quando o resto da divisão não é 0, então é 1. O resto da divisão 1 são números ímpares. Então, cells I2 igual a ímpar. Bom, feito isso, o bloco do par ou ímpar está pronto. Ele vai saber se o número é par ou ímpar aqui, em if. E a gente não pode esquecer do i igual a i mais 1. Se você não coloca, loop infinito, trava o computador, trava o programa. E aqui, loop. Tá? Então, o que vai acontecer com esse programa? Ele vai pedir para o usuário cada número que ele deseja entrar, a quantidade de números, depois cada número que ele quer entrar, e para cada número, utilizando-se então dessa faixa aqui, que vai do if até o indif, ele decide se esse número que eu dei para ele é par ou ímpar, e imprime. Tá? Aí a gente tem lá então o end sub, que termina o programa, e está pronto para rodar. Beleza, então vamos rodar para, por exemplo, que estava ali no slide anterior. Então ele está pedindo lá, está pedindo n. Tá? Então o n é essa linha aqui, ó, quantidade de valores que você vai dar para ele. Eu quero 3 números. Está pedindo agora o primeiro número. Esse x significa que onde está o primeiro número? Seria a célula. Então ele está pedindo o primeiro valor para ele digitar na célula 1. No nosso exemplo, o primeiro valor era 5. Então eu coloquei 5 na caixa. E olha lá, ele já foi e já tomou a decisão para mim. Ele veio para 1 e já decidiu, esse cara é ímpar. Beleza. E esse x aqui? Esse x significa que ele já deu uma volta, já deu um loop aonde ele estava. E aí está perguntando agora o segundo número que vai vir para a segunda linha. Então o segundo número nosso era 8. Deu Enter, já tomou a decisão par, já aumentou a linha para a terceira, e esse número x que ele está pedindo é o terceiro número que ele bateu lá. Vai ser o último. Por quê? Porque depois ele vai fazer i igual a 4. Como 4 é maior do que 3, ele cai fora do loop. Tá? Então eu vou dar para ele o último número, que é 1. Ele toma a decisão e termina o programa. Tá? E aí terminou o programa que a gente queria. Então, é dessa forma que a gente consegue misturar
while de maneira para tomar decisão de maneira automática para a gente, para quantas células você deseja. Isso que é importante, você não vai precisar ficar digitando e tomando a decisão ou arrastando, não precisa nada, você pode deixar tudo automático e mais para frente a gente vai deixar mais automático ainda, porque a gente vai poder baixar, por exemplo, de sites. Tá? Vamos então agora para outro exemplo. Então até aqui o programa, ó, essa parte toda aqui, então essa parte, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Então, aqui está exatamente a leitura. Essa leitura se refere a esse número 5. Esses céus aqui significa exatamente a célula que recebeu 5. E esse bloco decidiu, o número 5 ele é ímpar. E aí, por que 2 aqui? Porque é a coluna B. Então a coluna B está recebendo exatamente o valor, a palavra ímpar. Da mesma forma ele pede, então ele bate aqui, aumenta o I para 2, vai vir agora para essa linha, e quando ele volta aqui em cima ele pede o próximo número, que é o 8 que eu digitei. O 8 vai para a linha da coluna A, e o 8 vai ser decidido como par, e a impressão vai na coluna B aqui do lado. Tá? Outro exemplo. Esse exemplo já é um pouquinho maior, já preparando a gente, por exemplo, para trabalhar depois com o valor de ações, com os retornos financeiros. Tá? Então a gente tem aqui, fazer um algoritmo para ler com input box a quantidade N de preços. Nesse exemplo aqui eu tenho 4 preços. Em seguida os preços deverão ser lidos também com input box. Tá? Então são os preços, então eu dou para ele primeiro como 4, entro com esses valores, e ele está pedindo para mim para calcular exatamente a variação, pode ser variação diária, variação de uma entrada, pode ser o retorno financeiro de uma ação. Ele pede para o computador sozinho calcular para cada número que eu estou entrando, calcular qual é essa variação que tem aqui e colocar ao lado. E mais, ele quer ainda que saia para o usuário ao lado se essa variação, se esse retorno deu prejuízo ou deu lucro. Então, como que a gente faz isso? Esse é um programa um pouquinho maior, então a gente vai precisar trabalhar com 3 colunas. Então, ler a quantidade de números, ler os próprios números, fazer o retorno e decidir se esse retorno deu prejuízo ou lucro. Então, no caso aqui, a gente vai lá no Excel, vamos apagar o programa anterior que estava lá, e com esse segundo programa, então, de novo, contador número inteiro, porque são número de linhas. X agora vai ser single, por quê? Porque é preço de mercadoria. E N vai ser inteiro, por quê? Porque é a quantidade de preços que eu quero digitar. Tá? Então, eu vou, primeira coisa, ler o valor N de dados que ele quer digitar. No nosso caso agora é 4. Tá? Então, N, cint, input box, quantidade de dados, faz o I igual a 1, por quê? Porque é a primeira linha, ou então, como a gente vai ter que fazer um cálculo de retorno ou de variação, é interessante, primeiro, você ler o valor do preço, então CSNG, input box, e aí você lê o valor do preço, então pede para o usuário, por exemplo, entrar com o valor do preço, tá? Esse é o primeiro preço. Esse primeiro preço eu vou colocar exatamente aqui, ó, colocar na célula 1. Então, eu já digo para ele, antes de entrar no do while, que eu quero que esse preço obrigatoriamente vá na célula 1.1. Então, a célula 1 recebe X. Ok? Bom, agora sim eu estou pronto para entrar no do while. Percebam que a primeira célula já está preenchida. Logo, a linha do while não pode ser 1, senão eu mato o valor anterior. Então, a linha do while, o contador do while, o contador de voltas do while tem que ser I igual a 2. Por quê? Porque eu quero que ele comece a preencher a partir da segunda linha e não do I igual a 1, como eu vinha fazendo nos exemplos anteriores. Então, para esse caso aqui, enquanto o I for menor ou igual a N, e agora? Bom, agora a gente está apto a ler o valor de X, porque eu só tinha um X fora, que era o primeiro dado.
Então, quem vai ser o próximo X? Eu de novo entro, porque agora é o segundo dado, não é mais o primeiro. Então, vou pedir o segundo valor de preço, CSNG, input box, preço igual, a mesma coisa que eu escrevi lá no outro. Vou pegar esse valor de X e vou guardar na célula I1. Você vai dizer, mas então eu matei o anterior. Não, não matou porque o I agora é 2. O I é 2. O outro, o I era 1. Ó. Ele começou obrigatoriamente com 1. Bom, se o I é 2, embaixo da célula 1, ele vai vir para cá agora. Nesse passo do while, eu tenho dois valores. O que eu devo fazer então? Devo fazer a diferença deles para poder colocar na célula B2. Essa diferença, então, é o seguinte. O lado esquerdo recebe, veja bem, na mesma linha, coluna B, aqui do lado, a cells I2 vai receber a diferença dos dois, que é o de agora menos o preço anterior. Então, o de agora é cells I, só que na coluna A, menos o anterior. Então, aqui vai ser cells. O anterior, como o I é 2, o anterior tinha que ser 1. Então, eu faço uma subtração de linhas aqui. Ó. Cells I1 na mesma coluna 1. Tá? Feito isso, então, a gente já tem vários passos. Lemos dois números. Já calculou, o computador aqui já calculou para mim o retorno, já calculou a variação entre os dois preços. Falta ainda uma ordenação para ele. A gente falta ordenar que ele coloque aqui se esse resultado deu lucro ou prejuízo. Aí entra o if que a gente viu agora de pouco. Então ele tem que tomar uma decisão. Então eu pergunto para ele, olha, se a célula dessa variação, e a variação está na coluna B, coluna 2, se a célula dessa variação for maior ou igual a 0, então eu obrigo ele a colocar agora na coluna C, na célula I3, a palavra lucro. Tá? Então, se for positivo, vai como lucro. Caso contrário, eu obrigo ele a colocar na coluna C, ou seja, se não deu prejuízo, se não deu lucro, deu prejuízo. Então, prejuízo. Feito isso, opa, aqui tem um erro, ó. Cells é 2 L's. Feito isso, end if. Não esquece de mudar de linha, que jeito? I igual a mais 1, ele vai para a linha 3 e vai repetir isso. Então, já no primeiro passo, ele vai pegar a subtração da A2 menos A1, vai guardar aqui e vai decidir para mim, é lucro ou é prejuízo. Aumentou o I que está aqui, esse I que ele aumentou aqui, vem para a linha 3. E aí ele vai fazer o que quando ele voltar no topo aqui do while? Vai fazer este menos este, tá? Este menos este, vai guardar aqui embaixo e vai tomar a decisão e assim por diante. Será que vai mesmo? Vamos ver. Se eu não errei aqui, vamos rodar então para a gente ver. 4 valores. Opa, já deu um erro aqui, ó. E é bom que dê erro para a gente ver o que está acontecendo. Esse erro, quando acontece, significa que ele até avisou para mim. Vou até forçar o erro de novo. Olha lá, ó. Do sem loop. Esse é um erro que é fácil de a gente descobrir. Realmente, eu esqueci de colocar aqui o loop do while, tá? E aí, como o compilador está acionado, para parar o compilador, eu vim aqui no redefinir, que é o quadradinho aqui em cima. Então agora, vamos ver se não tem mais nenhum erro. Rodei. Então agora está beleza. Então ele está pedindo, quantos preços eu quero entrar? 4. Ó, está pedindo o primeiro preço, 3,5. R$ 3,50, por exemplo. Já foi para cá, ó. Tá? Ele leu X e X foi para a célula 1. Agora ele está dentro do loop, ele entrou no while com I igual a 2. Está pedindo o segundo preço, 2,8. Ó, já tomou a decisão para mim sozinho. 2,8, fez a diferença dos dois, deu negativo, entrou no if e diz para mim, olha, isso é prejuízo. Está pedindo o terceiro número, R$ 1,70. De novo, foi para lá, fez a diferença dos dois, entrou na célula e tomou a decisão no if, que é prejuízo. E por último, o 4, R$ 4. Entrou, fez a diferença, o retorno ou a variação financeira deu positivo, tomada de decisão, lucro. Tá? Então veja bem que, no caso aqui, que a gente está fazendo, eu estou entrando obrigatoriamente com o input box para vocês verem que pode misturar input box, misturar célula, misturar com o if dentro de um do while. Normalmente, quando a gente baixa dados de site, essa parte é eliminada. Por quê? Porque ela já vem na coluna pronta para mim. Então, eu não preciso fazer um input box para ler valor de preço. Automaticamente, esse valor já está pronto.
tá? Então, aqui a gente olha então a solução. Aqui está o que eu queria ver que ele colocasse, e aqui o programa. Então, se a gente observar, essa parte toda foi feita aqui. Então, tá? Então, o do while começa a rodar a partir do 2.8, tá? Por quê? Porque o 3,5 a gente obrigou ele a ler e imprimir fora. Ok? Então, essa é a jogada para quando você tem que fazer coisas que dependem de um passo anterior ainda não calculado. Tá bom? Bom, a gente se vê no próximo vídeo. Então.